Para quem não me conhece, ou só me conhece pelo nome, eu nasci na igreja, nasci no hospital, na verdade, mas fui criado dentro da igreja, sempre tendo contato com temas como Deus, o Jesus Cristo, o inferno, a eternidade, as histórias do Antigo Testamento. E como filho de crente, tendo contato com tudo isso daí dentro da igreja, um dia surgiu no meu coração, quando ainda era novo, lá pelos meus 6 anos de idade, eu já comecei a ter uma crise de que se eu morresse naquele dia, será que eu iria para o inferno ou eu iria para o céu? Aí eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, se eu morresse hoje, a senhora acha que eu iria para o céu ou para o inferno? Ela, como toda boa mãe, mas não necessariamente como uma boa crente, ela olhou para mim e falou assim: claro, filho, você é inocente, você não sabe o que é certo, o que é errado, está tudo certo com você, fica tranquilo. Aí tinha uma amiga nossa, uma amiga de família, que olhou para mim e falou assim: Patrick, quando você tiver 12 anos de idade, aí você começa a se preocupar se você se você vai para o céu ou para o inferno, porque com os 12 anos de idade que você vai saber se o que é certo, o que é errado, o que é pecado. Por algum motivo, naquela época tinha essa teologia entre a gente ali de que a criança tinha consciência de pecado ou aos 7 anos, tinha quem falava que era aos 7, e tinha outros que diziam que era aos 12. E aí eu peguei aquilo que ela tinha dito para mim, tentei abraçar aquela frase e acalmar o meu coração. Então tá tudo certo, sou criança ainda, tá tudo bem. Então eu fui vivendo os meus dias, claramente como um não convertido, os efeitos do pecado foi cada vez mais se revelando, da maneira como eu agia dentro da escola, fora da igreja, dentro de casa. Quando chegou os meus 12 para 13 anos, aí eu já não sei se é por conta que eu lembrei daquilo que tinham me dito. Hoje, claramente, consigo perceber que foi já um agir do Espírito Santo no meu coração, é uma obra unicamente do Senhor, mas essa crise veio novamente no meu coração de uma forma muito forte. E aí eu fiquei pensando: cara, se eu morresse hoje, será que eu iria para o céu ou para o inferno? E essa crise, ela tomou uma forma diferente. Agora eu pensava a respeito da minha própria existência, quanto à minha proximidade com Deus, que eu, na teoria, ia adorar aos domingos. E com aquilo dentro do meu coração, na virada de 2015 para 2016, por alguma razão também, começou uns áudios no WhatsApp a respeito dos 3 dias de escuridão, que a NASA tinha até a data. E aí começou aquele medo, né? Tipo, fim dos tempos, o Senhor está voltando, Jesus está voltando. E era a teologia ruim que a gente tinha dentro de casa, e com aquilo que a gente tinha, assim, meu Deus, agora eu tenho que me preocupar mesmo, né? Aí tinha umas imagens de alguns bebês que estavam nascendo com algumas deformações, e aí utilizavam um texto que as mulheres teriam dificuldade para dar luz naqueles dias, e assim, pronto, mais um sinal a respeito da volta de Jesus. E aí, beleza, dentro da minha casa, da minha mãe, minha prima que morava com a gente, a minha irmã mais velha e eu, tudo com medo do inferno, tudo com medo da volta de Jesus, porque a volta de Jesus para nós era o quê? Juízo. Jesus vai voltar, eu não estou vivendo tão bem assim, que era, aliás, a minha crise, que eu olhava para mim mesmo e percebia: eu não sou tão legal assim. E eu aprendi na igreja que os maus vão ser punidos. E se eu sou mau, cara, eu acho que eu vou para o inferno. Aí, beleza. Chegou 2016, não aconteceu. A data que a NASA tinha previsto para os 3 dias de escuridão, eu acho que ela errou. E aí eu fui vivendo minha vida tranquilamente. Assim, beleza. Até que eu, como um viciado no YouTube na época que o Whindersson estava fazendo sucesso, o Kefra, essa galera assim, e aí eu consumia demais aquilo. Um dia eu pensei: cara, será que tem conteúdo de crente na internet? E eu pensando sobre aquilo, o Jonathan Nehmer também fazia aquelas piadas gospels assim, né? Eu falei assim: cara, será que tem coisa séria, um vlog? Caí no canal do Israel Subirá, o filho do Luciano. E do Israel eu caí no canal do Desascope. E em 2016, o Douglas, numa conferência do Desascope, prega uma mensagem. Eu parei para ouvir aquela mensagem. Tinha começado a ouvir pregações também, por influência da minha irmã, o pastor Lucinho. E nessa mensagem ele utiliza a parábola do filho pródigo para pregar o que hoje eu consigo intitular como evangelho, mas que naquela época para mim tinha sido a mensagem que respondeu a minha pergunta e que trouxe alívio para o meu coração. Eu finalmente entendi qual seria o meu fim e como seria a forma que eu precisava me salvar disso daí. E na mesma época eu tinha recebido a oportunidade de pregar na cela dos adolescentes, na igreja. E todos os filhos de crentes como eu, nunca tinham ouvido aquela mensagem, e no meu coração havia o seguinte sentimento: eu quero que eles ouçam essa mensagem, eu preciso que eles ouçam isso que eu ouvi, e eles tenham o mesmo impacto que eu tive. E aí, antes do dia chegar, eu comecei a perguntar para eles: cara, se você morresse hoje, seria para o céu ou para o inferno?
Alguns nunca tinham se feito essa pergunta, uns respondiam que sim, porque a vida deles estava indo tudo bem, eles estavam indo na igreja, não estava fazendo nada de muito grave. Outros respondiam que não, porque ele achava que ele não estava tão certo assim, estava fazendo algumas besteiras na escola. E eu falei, ok, eu tentando dialogar com eles para tentar dizer como essas duas respostas estavam completamente erradas a respeito do entendimento deles. E quando chegou da pregação, eu tentei pregar a mesma mensagem do Douglas Gonçalves com essa intenção deles serem alcançados como eu fui alcançado. Claramente, minha oratória, que na época era 3 vezes pior do que já é hoje, eu não consegui fazer com o mesmo êxito, mas o sentimento era esse. Eu quero que eles ouçam e tenham essa mesma resposta, esse mesmo alívio, essa mesma esperança que hoje abraçou meu coração. E é isso que eu quero falar hoje. Além do conteúdo do Evangelho, a importância do Evangelho para nós. Em Romanos, se você puder abrir sua Bíblia junto comigo. Romanos 1, versículo 15. Hoje a gente está sem a Bíblia ali atrás. Vou esperar vocês abrirem para a gente ler junto. Amém? Romanos 1,15. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo dizendo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Jesus, muito obrigado, Pai, por nos ter reunido aqui hoje, nos permitido essa graça de cultuarmos ao Senhor, invocando o seu nome. Pai santo e justo, nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Jesus, e nós pedimos para que o Espírito Santo nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de teu Filho, Pai, nós pedimos. Amém. A origem do termo evangelho, ou a sua popularização, tem a seguinte história. No dia 2 de setembro de 31 a.C., ocorreu no mar, ao largo da costa de Ácio, na Grécia Ocidental, a batalha crucial entre Otávio e Marco Antônio, pela disputa do governo de Roma. Tudo indica que o apoio majoritário dos romanos era Otávio, pelo fato do mesmo ser herdeiro do estimado Júlio César, que havia sido assassinado pouco antes de assumir o poder. A frota marítima de Otávio venceu. Em Roma, distante dali, todos aguardavam ansiosamente notícias de frente da batalha. Então, por fim, Roma ouve o que aconteceu. Boas notícias, Otávio César conquistou grandiosa vitória. Ele é agora o governante de todo o mundo romano. A expressão boas novas se tornou uma frase comum para anunciar ao mundo que Otávio, que em breve seria aclamado como Augusto, nome pelo qual ele é mais habitualmente conhecido hoje, havia trazido paz, justiça e prosperidade ao mundo. Tendo obtido vitória, Otávio voltaria a Roma. Todavia, primeiramente, ele teria de consolidar sua conquista em outras regiões. Quase 2 anos se passariam até ele finalmente voltar à capital, onde proclamou ter trazido paz ao mundo inteiro. Este era o evangelho romano, o que os romanos tinham em sua cultura. A história de que Otávio tinha vencido a guerra e se tornado o governador do Império Romano. E depois, o imperador do Império. Mas Paulo, ele inicia essa carta, e nós vamos utilizar essa expressão que ele utiliza lá no versículo 1, quando ele vai se apresentar aos romanos, ele diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Nós não vamos falar hoje a respeito de qualquer evangelho. E precisamos deixar posto que evangelho, o significado dessa palavra é boas novas ou boa mensagem. O evangelho que nós vamos falar hoje é o evangelho de Deus, que nos veio da parte de Deus. É uma boa notícia entregue por nós, por Deus, e pregada por Deus desde a antiguidade, por meio dos seus profetas. E vamos ver mais para frente que Deus foi o primeiro pregador dessa mensagem. E citando Leandro Vieira, o tema principal de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, o tema principal da Escritura é o Evangelho.
E o tema principal do Evangelho é a pessoa de Cristo Jesus. O Evangelho, ele revela a obra de Cristo, sua vinda ao mundo, sua morte, sua ressurreição e o seu advento. E para que possamos compreender o porquê, isso é para nós não só uma notícia, mas uma boa notícia. O fato desse Jesus ter vindo, morrido, ressuscitado, então ele prometendo que vai vir novamente, porque isso é uma boa notícia para nós, nós precisamos compreender o nosso real estado quanto humanidade. Isso se dá lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. O Rafael também pregou domingo passado, que Deus criou todas as coisas, Deus como Criador, Ele trouxe ordem a tudo, criou todas as coisas, separou o céu e a terra, criou os animais terrestres, as aves dos céus, criou as árvores, árvores boas aos olhos, que produziam frutos agradáveis para se comer, e então, depois de ter completado toda essa obra, Ele cria uma obra especial chamada homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como o Rafael também muito bem pregou domingo passado. O Senhor então compartilha conosco alguns de seus atributos, algumas de suas características, e faz do homem essa obra especial, colocada no jardim para cultivar e guardar, para guardar da terra ao qual Deus tinha feito. Não somente para isso, mas junto com toda a criação, o homem foi criado para louvor da glória de Deus, criado para a glória do Senhor. Só que o homem, sendo criação especial, o Senhor, dentre todas as outras criaturas, tinha intimidade, foi criado com o propósito de ter relacionamento com Deus, compartilhar de seu amor e também amar o Senhor. E para que esse amor fosse expresso pelo homem e também pelo simples fato de Deus ser o governador de tudo que Ele criou, sendo assim digno de toda a obra criada, Ele decreta uma ordem a esse homem. Ele fala o seguinte, em Gênesis 2,15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. E acontece que, tempo depois, Deus criando Eva, nós sabemos que em uma forma de cobra, Satanás tenta Adão e Eva e eles comem do fruto. Quando eles comem do fruto, aquilo que Deus tinha prometido que aconteceria, de fato acontece, e a morte passa a entrar no mundo. Com a morte entrando no mundo, mesmo que o homem não tenha morrido de forma instantânea, ali o seu corpo físico tenha morrido, né? A morte espiritual já tinha alcançado, agora o homem ele se esconde de Deus, ele foge da presença de Deus por causa do seu real estado. Porque um homem pecador não pode habitar na presença de um Deus que é completamente santo. Então a primeira consequência desse pecado é justamente essa separação entre Deus e o homem. Cria esse abismo entre a humanidade e Deus. Outro problema é a corrupção. Como um veneno de víbora, o pecado ele começa a corroer toda a natureza humana. Agora o homem que tinha sido criado com o livre-arbítrio, né, com o poder de escolher entre o bem e o mal, entre amar a Deus ou rejeitar a Deus, agora ele tem prazer naquilo que Deus odeia. O homem comete injustiça não só como um tropeço, mas ele ama cometer a injustiça que comete e aprova todas essas coisas. O homem, por consequência, então se torna inimigo de Deus e alvo da ira de Deus. Paulo vai argumentar aqui no capítulo 2 e 3, aos judeus e gentios daquela região, de que todos haviam pecado. Não havia alguém especial, os judeus não eram um povo especial quanto a este sentido, porque eles também pecaram sob a lei que lhe foi entregue. E o fato é que isso para nós também serve, porque todos nós pecamos à semelhança do pecado de Adão. Porque que o pecado é? Antes de ser ferir a lei de Deus, antes de ser uma desobediência à lei do Senhor, pecado é, em resumo e em essência, amar mais qualquer outra coisa acima de Deus. Ou amar Deus menos do que qualquer outra coisa. E é exatamente o que Adão fez. E é exatamente o que nós fazemos. E dessa forma, irmãos, quando nós ferimos a lei de Deus, essa lei de Deus sendo a respeito do caráter, ou seja, sendo a respeito de quem Deus é, o caráter de Deus é revelado na sua lei. Quando nós ferimos algum ponto da lei, nós estamos ferindo o próprio Criador, estamos indo contra o próprio Senhor. E dessa forma, juntamente com Adão, nos tornamos alvos do ódio de Deus.
Porque Deus odeia o pecado e odeia a injustiça. E Deus tinha prometido a Adão que do dia que ele comesse ou desobedecesse, a morte entraria no mundo, e esses são os efeitos da morte. Não é somente a morte do seu corpo físico, mas a morte da sua alma. E como a ira de Deus ela é eterna, ou melhor dizendo, como Deus é eterno, a ofensa que nós fazemos a esse Criador que é eterno, não é uma ofensa a alguém qualquer. Eu não estou ofendendo o Paulinho, vocês não estão ofendendo a mim, nós não ofendemos ao pastor ou ao Isaac, nós estamos ofendendo ao Deus que criou todas as coisas, que é soberano sobre tudo, perfeitamente, plenamente santo e justo. E desta forma, meus irmãos, não tinha como simplesmente o Senhor passar pano em nosso pecado, passar a mão na nossa cabeça. A ira de Deus se acendeu sobre nós porque nós conscientemente estamos indo contra o Senhor, odiamos o Senhor quando pecamos. E acontece que então, irmãos, se você achar que você não é tão mal assim, mas eu nunca matei ninguém, ou nunca estuprei alguém, o máximo que eu fiz foi mentir, ou eu não consigo reconhecer em mim alguma coisa que me torna alvo de tamanho ódio ou tamanha ira. A verdade das Escrituras é clara quanto a isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, do homicida, aquele que tem um coração vingativo, pecaram, estão dignos e são alvos da ira de Deus. Sobre aqueles que não têm misericórdia e não perdoam o seu irmão, é alvo da ira de Deus. Do idólatra que idolatra imagens e esculturas, aquele que idolatra os próprios sonhos e objetivos do seu coração, alvo da ira de Deus. Todos esses passam a amar outras coisas, a amar a si mesmo acima do Senhor. Sobre aqueles que são desobedientes aos pais, do avarento ao invejoso, sobre os orgulhosos e soberbos. E eu preciso dizer algo para vocês: se você fala mal de alguém, se você odeia alguém, parabéns, pecou o mesmo pecado de Adão e se tornou, junto comigo e com Adão, alvo da ira de Deus e do ódio do Criador. Mas Deus, em meio a todo esse caos, em toda essa destruição que o homem fez e trouxe não somente sobre si, mas sobre toda a criação, porque a criação que antes tinha sido feita de forma tão harmoniosa e produzia apenas frutos e árvores boas agradáveis aos olhos, passou a produzir também espinhos e abrolhos. E isso para trazer sofrimento sobre o homem, trazendo sofrimento sobre ela também. Deus não perdeu o seu controle, Deus não perdeu sua soberania. Uma coisa que precisamos entender é que Satanás não tem poder, o pecado não tem poder, o homem não tem capacidade de destruir ou de anular o plano de Deus e a vontade do Senhor. E Deus, tendo criado todas as coisas, olhou para tudo que tinha criado e falou que era muito bom. E em seu infinito amor, nós sabemos o que o Senhor fez ao meio de tudo isso. Uma coisa, antes de entrar mais fundo no conteúdo do Evangelho, precisamos compreender aquilo que ele não é. O Evangelho de Deus não é uma boa notícia, não é uma regra de... O Evangelho de Deus não é bons conselhos de como você pode alcançar o Senhor. Não são uma regra, um conjunto de princípios de como o homem pode alcançar e se salvar. O Evangelho também não é, irmãos, a história ou a mensagem de como você é importante e tão valioso para o coração de Jesus. O Senhor não olhou lá do céu e viu, nossa, como a humanidade é fofa e bela, eu preciso dela. Eu preciso que esses homens que foram criados para me adorar ou para revelar a minha glória, cantem louvores para mim, se reúnam em cultos, proclamem o meu nome, porque como se fosse uma necessidade intrínseca do coração de Deus, mas não, o Evangelho não é sobre isso. Se chegar alguém em você com problemas emocionais, problemas com bebida, e está dizendo, cara, eu não consigo mais enxergar cor na vida. A vida para mim se tornou cinza. Eu trato a minha esposa de forma que tem me desagradado, estou me sentindo mal com isso, eu não sei o que fazer. E aí você olha para ele e fala, cara, eu sei a solução para o seu problema. Sabe o que você faz? Larga a bebida, começa a ler a Bíblia e bora para a igreja. E sim, essas coisas são bons conselhos, não são conselhos ruins. E se o cara fazer isso, vai estar tudo bem. O grande problema é que ao ter dito tudo isso, você não pregou o Evangelho. Você deu bons conselhos para como ele pode resolver o problema dele. E a verdade é que isso não tem poder para salvá-lo. Não tem poder para transformar o seu coração, que tem prazer naquilo que ele está fazendo.
Porque a grande verdade porque em meio às tantas as consequências que o pecado nos traz, e nós sabendo a consequência do pecado, sabendo que isso é morte, reconhecendo a condenação de Deus sobre os homens, o homem pecador ainda continua aprovando essas coisas e praticando essas coisas. Nós suprimimos, Paulo vai dizer, vou tomar água que minha garganta já está ficando fina já. Paulo vai dizer que nós suprimimos, o homem ele suprime essa verdade de que existe um Criador sobre si. E é muitas vezes o que o homem caído, o que nós fazemos, ou fazíamos. Mas Deus amou o mundo, irmãos. E aqui se encontra a primeira boa notícia, a primeira boa dádiva dessa mensagem de Deus para nós. Ele nos amou. E Deus nos amando, Ele faz aquilo que o homem não podia fazer. Porque por um momento, o homem se afastou do seu Criador. Não é Deus que se afastou do homem. O homem se afastou de Deus. Então o que Deus faz? Ele se faz carne na pessoa de Jesus Cristo. E Ele vem habitar em meio aos homens que tinha lhe traído. No meio dos seus inimigos, Cristo vem. E isso para nós já é uma boa notícia. Por quê? Porque quando Cristo vem, Ele vem nos revelar o Senhor. Nós, quando estávamos no pecado, estávamos cegos para a pessoa de Deus. O pecado também traz como consequência a cegueira espiritual. Nos tornamos cegos a respeito da pessoa de Deus, a respeito de seus atributos, a respeito de seu amor, a respeito da sua ira. Mas Cristo vem em graça e com verdade revelar o Pai, santo e justo a nós. Tendo revelado ao Pai na sua vinda, e pregado o evangelho do reino, Jesus ele precisava, e ele prega sobre isso, precisava cumprir aquilo que ele foi incumbido de cumprir, que era justamente morrer por nós. E se pudéssemos alencar um ponto principal sobre os outros, não sei nem se isso é saudável se fazer, mas se pudéssemos alencar um ponto principal dentro do evangelho, seria a morte de Cristo Jesus na cruz. Porque quando Jesus morre na cruz, a primeira coisa que Ele está fazendo é justamente pagar o preço que eu e você devíamos pagar. Porque nós tínhamos traído o Senhor, nos tornamos alvos da ira de Deus, e a nossa condenação era a morte. Então Jesus, tendo vivido uma vida completamente santa, vai para o madeiro, morre por mim e por você, e quando Ele morre por mim e por você, o preço que nós estávamos devendo, já não devemos mais. E já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tendo feito isso, Jesus nos reconcilia com Deus. E agora a separação que havia entre nós e Deus já não existe mais quando estamos em Cristo. Porque Cristo Ele nos perdoa de todos os pecados. Da morte de Jesus recebemos remissão de pecados. Nos tornamos justos por causa de Jesus Cristo. É isso que a doutrina da justificação vai nos dizer. Em Cristo Jesus nós somos tornados justos, somos justificados. E o que isso significa? Significa que por meio da obediência de Cristo Jesus, e por Ele ter pago o preço por nós, Deus ao nos olhar, Ele já não nos vê como pecadores, mas nos vê como obedientes, nos vê como aqueles que foi santificado pelo sangue de Cristo Jesus. Somos tornados santos por meio desse sangue. Entende como o evangelho é o único que tem poder para a salvação daquele que crê? Bons conselhos não são suficientes, porque o evangelho está dizendo exatamente isso. Os homens são incapazes de se salvar. Foi necessário Cristo ter vindo em carne. Mas ao ter morrido e ter trazido reconciliação entre Deus e os homens, Jesus, Ele após 3 dias ressuscita. E a ressurreição para nós é de extrema importância também. O fato de Jesus ter ressuscitado prova primeiramente a sua divindade. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, seria apenas um homem mentiroso. E todas as suas palavras também, por consequência, mentira. Mas de fato Jesus ressuscitou, e aquele que morreu realmente era perfeito e santo. Se por um momento Cristo permanecesse morto, o sacrifício na cruz teria sido feito por alguém que também cometeu pecado. Por isso que não adiantava Deus escolher entre a humanidade alguém para morrer por toda a humanidade. Porque se eu morresse por vocês,
eu estaria apenas e simplesmente pagando o preço que era devido a mim pagar. Mas Jesus em nada pecou. Ele viveu de uma forma completamente santa, mesmo que em tudo ele tenha sido tentado, assim como eu e você foi tentado. Uma vez eu vi um exemplo sobre isso que eu achei muito interessante. A tentação seria como a resistência de um vento bem forte. E quando nós sofremos essa tentação, se o vento for forte demais, acontece que em algum momento a gente não resiste e se dá para a direção do vento. O vento nos leva. Mas Jesus Cristo, sofrendo essas tentações, esse empurrar desse vento tão forte, porque Deus se fez homem, Deus se fez carne, e ele sentindo na pele também essas tentações, ele resistiu esse vento forte até o fim. Em nenhum momento Jesus se deixou levar como eu e você por nossas tentações e por prazeres tão pecaminosos que nos abraçam. É por isso que o sacrifício de Cristo Jesus é válido. Jesus ressuscitou, e quanto a isso, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 17 o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cristo ressuscitou, irmãos. Isso para nós é uma boa notícia. O sacrifício por nós é válido. Ele de fato era o Filho de Deus. E a quarta parte, então Cristo vem, Cristo morre, ressuscita, e a quarta parte deste evangelho que Deus tem nos pregado, que Deus nos deu, é que Cristo vai voltar. E a vinda de Jesus, ela tem dois lados de uma mesma moeda, se é assim que podemos dizer: o juízo e a restauração de todas as coisas, o descanso prometido para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para que fique mais claro, gostaria que vocês abrissem comigo Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Amém? Vamos lá. Isso é João relatando a visão. Vi um grande trono branco, e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Versículo 1 do próximo capítulo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles, estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda:
Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus, quando voltar novamente, ele não será como na primeira vinda. Na primeira vinda, ele veio trazer a revelação de Deus aos homens pecadores e salvação para os perdidos. Mas quando ele voltar, ele será o juiz e ele condenará todo aquele que é digno da ira de Deus. Juntamente com esse será destruído e aniquilado de uma vez por todas a morte e o inferno. Os efeitos do pecado em nós já não mais existirão, a morte já não mais existirá, Satanás será punido juntamente com os seus seguidores. A grande verdade é que Deus não é Deus somente no céu, mas é Deus também no inferno. Satanás não reina nem aqui, nem reinará na morte eterna. Deus reinará na morte eterna e ele será torturado, será punido. Como eu tinha dito anteriormente, o Evangelho também é a boa notícia de que Deus não perdeu a sua soberania e nem pode fazê-lo. Satanás e nem ninguém é capaz de destruir os planos de Deus. E agora, Deus também trará a restauração de todas as coisas criadas. Trará para nós novos corpos glorificados, sem efeitos, sem a força do pecado operando em nós. Nós poderemos livremente viver a justiça de Deus de forma plena e completa, coisa que somente Cristo Jesus fez até então. Nós poderemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, fé e entendimento. Não somente nós, não somente para nós, isso é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia para quem? Para todos os homens que pecaram, mas também para a criação que sofreu essa penalidade. Deus irá restaurar todas as coisas. E agora, em termos musicais, toda a criação, que agora ela está desafinada, tem um som desarmonioso, voltará a soar de forma bela e afinada, como uma linda canção em louvor ao Criador, e a criação que foi criada para o louvor de sua glória, voltará ao seu propósito, de forma plena, de forma completa, e os homens que foram criados para poder ter relacionamento com esse Deus, poderá ter Deus com eles de forma plena e completa também, porque como eu tinha dito, o nosso corpo, que temos hoje, ele não resiste à presença do Senhor. Nós não resistimos à glória de Deus, mas ele nos promete ressurreição dentre os mortos. E além de nos dar ressurreição dentre os mortos, ele também nos promete corpos que podem resistir à sua presença, que pode contemplar a sua face. Na pessoa de Cristo Jesus para sempre, Deus estará entronizado entre os homens, e o plano de Deus de fazer com que tudo converja na pessoa, e venha convergir na pessoa de Cristo Jesus, será consumado. Todas as coisas serão voltadas para Deus, e isso para nós é uma boa notícia. Porque se assim como eu, você provou do Senhor, você sabe que Ele é bom, nós poderemos habitar plenamente com Deus, e isso é maravilhoso demais para nós. Para concluirmos então, e podemos também responder essas 3 perguntas: o que é o Evangelho? Por que ele é uma boa notícia? E para quem ele é uma boa notícia? E revisarmos aquilo que nós ouvimos hoje. Antes disso, queria refrisar um ponto. A salvação, o Evangelho é essencial para a nossa salvação. Paulo disse aos romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que isso significa? Porque no Evangelho, na pregação do Evangelho, o conteúdo dele é revelado a obra de Cristo Jesus em favor dos homens pecadores e maus como eu e você. É no Evangelho que Deus revela o seu plano, é no Evangelho que Deus revela o seu amor por nós. Então, por uma questão de causa e efeito, o Evangelho se torna o poder de Deus para a salvação do perdido. Foi por meio da pregação do Evangelho que Deus, em sua soberania, decretou que os seus eleitos fossem salvos. É confiando em Cristo Jesus, por meio dessa mensagem a respeito de seu Filho.
E à luz dessa mensagem, à luz do Evangelho de Deus, nós devemos ter a seguinte postura: primeiramente, arrependimento e fé. Se você acha que por meio das suas próprias obras, que por meio das suas próprias forças, você é capaz de se salvar, arrependa-se e creia no Evangelho. Se você ainda tem prazer em ir contra o Senhor, Criador de todo o universo, e ainda permanece como no estado de alvo da ira e do ódio de Deus, arrependa-se e creia no Evangelho. Porque Deus morreu por mim e por você, para que possamos ter vida. Mas Ele nos chama para crer no Seu Filho. É o único meio de sermos salvos, Cristo Jesus, porque já não há mais nenhum outro, nunca existiu nenhum outro mediador entre Deus e os homens, outro caminho para ser salvo que não seja Jesus Cristo, e este crucificado por nós. Os apóstolos morreram como nós, Maria morreu, outra pecadora assim como nós. Somente Jesus Cristo é Senhor, somente Jesus Cristo venceu. Esse é o Evangelho de Deus. Se por um momento o Evangelho dos romanos era Otávio venceu, se tornou o governador do Império Romano, o Evangelho de Deus é Jesus venceu e Ele é o Rei de toda a terra. Então por que o Evangelho é uma boa notícia? Ou melhor dizendo, por que o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, nos contada por Deus a respeito de Cristo Jesus e seu sacrifício em favor dos homens. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, se tornando dignos de seu furor. Mas por meio do sacrifício de Jesus encontramos vida e reconciliação com o Senhor. E para quem que o Evangelho é uma boa notícia? Para todos aqueles que pecaram. E para toda a criação, porque ela também, juntamente conosco, receberá da graça de Deus a restauração de todas as coisas. E nós que já fomos alcançados por isso, por essa verdade, temos o encargo de testemunhar a respeito dessa mensagem. Uma vez entendido isso, uma vez crido nisso, somos convidados por Jesus a segui-lo. Porque crer, irmãos, não é apenas concordar que Jesus veio, que o Evangelho é uma verdade, que Deus realmente existe, porque Satanás sabe de todas essas coisas, às vezes com uma teologia muito melhor do que a nossa, e ele vai passar a eternidade inteira sofrendo. Não há salvação para Satanás, mas crer, arrependimento e fé é depositarmos de verdade nossa confiança em Cristo Jesus e segui-lo, acreditar em suas palavras, nos tornarmos discípulos dele, abraçarmos essa graça de Deus e a vida em Cristo. E tendo feito isso, somos encarregados juntamente com os apóstolos, porque não foi apenas um encargo dos apóstolos, mas é de toda a igreja. No meio dessa história de Deus, a igreja ela tem um papel também. Somos chamados a proclamar o Evangelho do Senhor. E isso não significa que necessariamente você precisa se tornar um missionário em outra nação, mas você é um missionário na sua vida. Viva o Evangelho e pregue o Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia a ser anunciada. Não adianta apenas vivermos sem proclamarmos. Precisamos pregar a mensagem para o mundo de que eles pecaram, mas Deus em seu infinito amor e misericórdia os amou. Sabe, irmãos, vocês não precisam pregar exatamente aquilo que eu preguei hoje. Muito provavelmente vocês têm muita mais capacidade de fazê-lo de forma muito mais excelente. O importante é que nós necessitamos anunciar a verdade de Deus, o Evangelho de Deus, essa boa notícia para os homens. Que o amor de Deus invada o nosso coração para que façamos isso.